Boa noite a todos, estamos ao vivo para essa nossa aula incrível, para essa nossa live, onde nós vamos falar sobre um tema realmente importante, que é como perder o medo e começar a atender. Quer saber quem está online aqui comigo? Comente uma boa noite, estou aqui acompanhando também as mensagens, o Patrick está aqui, o Rui está aqui, o Alessandro também. Tudo bem, o Alessandro estava fazendo atendimento, conseguiu finalizar mais cedo para vir aqui para a live, bacana. Muito bem, pessoal, Fabiana está aqui, comentando boa noite para mim ver quem está online. Daqui a pouco a gente vai iniciar, de fato, começar a abordar esse assunto extremamente importante. Muito bem, Descomplicando a Vida, começou o curso ontem. Legal, bacana, seja bem-vinda a nossa turma de alunos, a esse grupo de alunos. Muito bem, pessoal, então nessa live de hoje nós vamos falar sobre esse tema que como começar a atender. Muitas pessoas vêm e me fazem essa pergunta, como que faz para perder o medo, como que lida com esses primeiros atendimentos? E é algo realmente complicado no começo. A gente vai desmiuçar isso hoje aqui para a gente lidar com isso de fato. Muito bem. Pessoal, quem não é inscrito ainda no canal, lembre-se, aproveita, se inscreve, tem um botãozinho vermelho aí para você se inscrever. Acompanha, porque no canal toda semana a gente está lançando o PNLcast, onde eu trago mais conteúdo para você se aprofundar. E também trago vídeos onde eu trago mais informação, mais ferramentas da PNL, coisas que vão agregar tanto na sua vida quanto no seu atendimento também. Então se inscreve no nosso canal para a gente poder se desenvolver cada vez mais juntos. Muito bem, pessoal. Tá. E pessoal, uma coisa que eu quero conversar com vocês é sobre uma novidade que está chegando. Muito bem, Fabiana, comecei a atender graças ao seu curso de marketing para terapeutas. Excelente. Bacana, Fabiana, obrigado aí pelo feedback. Fico feliz em saber que o curso agregou, que está ajudando você a captar clientes. A ideia do marketing para terapeutas é justamente essa: desenvolver estratégias para conseguir atrair clientes e se posicionar de fato dentro do mercado. Muito bem, deixa eu só atualizar aqui para eu poder acompanhar as mensagens de vocês, para a gente bater um papo. Pessoal, o que é importante dessa live vocês saberem? A ideia aqui é eu trazer um conteúdo para vocês, eu vou trazer esse conteúdo, que foi uma dúvida de diversos alunos, mas ao mesmo tempo aqui é um momento para a gente conversar, para mim tirar suas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta que gostaria de fazer, você pode comentar aqui, a Nath está ali. Do outro lado, ela vai estar anotando as suas dúvidas e no final da live eu vou estar respondendo algumas dessas perguntas para vocês aqui, para a gente poder ter essa troca, para a gente poder conversar e se desenvolver todo mundo junto. Então, a qualquer momento da live você pode deixar a sua pergunta escrita e depois no final da live eu vou estar respondendo algumas dessas perguntas, perfeito? Muito bem, Patrícia está aqui, boa noite, Fabiana, muito bem. Silas, mudei uma série de objeções que tinha sobre o meu negócio, me sinto libertado mentalmente. O Nando comentou aqui, bacana, fico feliz em saber, Nando, fico feliz em saber. Cecília está aqui, boa noite, Cecília. Muito bem, o Antônio está aqui, o Antônio Kleber, né? Boa noite, pessoal. Muito bem. Quais livros você indica para se aprofundar em PNL? Pergunta boa. Pessoal, livros de PNL é todos do Bandler e do John Grinder. Esses livros, normalmente, eles são seminários que foram feitos, alguém pegou e transcreveu esses seminários em livros. Então, esses livros com certeza vão agregar bastante para você se aprofundar ainda mais na PNL. Todos do Bandler e do John Grinder. Muito bem, muito bem. Perfeito. Pessoal, vamos fazer as perguntas, tô vendo que tá chegando umas perguntas interessantes aqui, show de bola. No final da live nós vamos conversar mais sobre isso daí, sobre essas suas dúvidas. São perguntas que os alunos fazem, normalmente são perguntas que ajudam outros alunos também. Então é legal ter essa troca, ter essas informações, porque acaba ajudando. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é criar um bioma de desenvolvimento de pessoas que querem se desenvolver para atender, para fazer sessões. E como que a gente vai criar esse bioma? O primeiro ponto é com a ajuda de vocês, fazendo essas perguntas, trazendo isso para mim saber o que vocês querem ouvir, o que vocês precisam aprender, quais são os desafios que vocês estão enfrentando. E com base nessas dúvidas de vocês, fazer essas lives como essa daqui toda semana, trazer conteúdo no YouTube também, estar participando mais ativamente no Instagram por meio das caixinhas de perguntas, para trazer bastante informação para você desenvolver os pilares necessários para você se tornar um excelente profissional,
no ramo de transformar vidas, que essa é a nossa função, transformar vidas. E quais são esses pilares? Os pilares são, o primeiro, você precisa ter o conhecimento técnico, você precisa conhecer as ferramentas da PNL, você precisa entender como que elas funcionam, ter esse conhecimento que você adquire dentro da formação em PNL Practitioner, dentro da formação em Master também. Mas além desses conhecimentos, você precisa gerenciar um atendimento, que é justamente sobre o que nós vamos falar hoje, como que você gerencia uma sessão, como que você desenvolve essa habilidade de utilizar essas ferramentas com outras pessoas para transformar a vida dessas pessoas. Então é outro pilar importante. E além desse, um outro pilar ainda que nós temos é o de captação de clientes. Como que você faz para você transformar isso numa profissão rentável para você ganhar de 5 a 10 mil reais por mês somente por meio do atendimento. É possível ganhar mais? Sim, é possível ganhar mais, mas 10 mil é uma meta assim, fácil de ser alcançada, principalmente nesse momento onde nós estamos vivendo, onde as pessoas estão cada vez mais precisando de ajuda profissional. E com as ferramentas da PNL nós podemos utilizar tudo isso ao nosso favor. Estou vendo que está chegando bastante comentário aqui, pessoal. Bacana. Muito bem. Aqui, ó, tinha um preconceito sobre PNL, mas resolvi começar o curso com vocês, estou gostando, bacana. PNA Cosmo comentou, fico feliz em saber que tá ajudando, está ampliando os seus horizontes, tá trazendo novas informações para você. Muito bem, pessoal. Estou vendo que tem perguntas interessantes aqui para a gente conversar. Pessoal, e a novidade que eu vou trazer para vocês, mês que vem nós vamos lançar a Sociedade da Reprogramação Mental. O que é a Sociedade da Reprogramação Mental? Lá vai ser um plano de assinatura que nem a Netflix, onde você vai ter conteúdos novos toda semana. E esses conteúdos novos, eles vão ser justamente nesse sentido, de fortalecer esses pilares. Ou seja, eu vou trazer mais ferramentas para vocês. Além de ferramentas, vou trazer estratégias de captação de clientes e técnicas para você desenvolver na parte do atendimento. Ou seja, a Sociedade da Reprogramação Mental é para quem realmente quer se profissionalizar e transformar a PNL em uma profissão. E não só a PNL, a gente vai falar também sobre coaching e sobre hipnose lá dentro. Então lá vai ser um lugar para todo mundo que deseja se desenvolver e se aprofundar. E mês que vem vai estar saindo a Sociedade da Reprogramação Mental. E essas lives que eu estou fazendo aqui, elas vão ficar salvas lá. Então quem não conseguir assistir ao vivo aqui, quiser assistir depois, ou você que está assistindo e deseja assistir novamente, lá na Sociedade da Reprogramação Mental vai estar todas essas lives que eu vou estar fazendo, que eu vou estar realizando aqui com vocês. E muito bem, pessoal. Perfeito. Lembrando novamente, quem não se inscreveu, se inscreve no canal. E ativa o sininho também, para receber mais conteúdos. Mas vamos lá, pessoal. Vamos iniciar, vamos trazer aqui o assunto da noite. O assunto de hoje é como perder o medo e começar a atender. Então essa daí é uma pergunta que diversas pessoas me fizeram no formulário, algumas fizeram no privado também, no Instagram. E nós vamos falar sobre isso, como perder o medo e começar a atender. Primeiro ponto, antes da gente iniciar isso, nós temos que pensar sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Nós estamos aí com a pandemia, estamos com o coronavírus, que representa sim um risco, que trouxe diversos prejuízos para diversas pessoas na questão da saúde, na questão de perda de familiares. Então estamos aí com esse cenário triste, mas além dessa questão do vírus em si, nós temos outro tipo de problema, outro tipo de desafio que muitas pessoas estão vivenciando. Eu peguei aqui umas pesquisas para trazer para vocês. Aqui, de acordo com o IBGE, 716 mil empresas fecharam as portas desde o início da pandemia no Brasil. 716 mil empresas faliram durante a pandemia. A maior parte delas é influência desses fechamentos, dos lockdowns que teve e da pandemia em si. Isso daí gerou aproximadamente 13 milhões de desempregos. 13 milhões de desempregos nesses últimos momentos. Então, para muita gente está sendo difícil, porque nós temos um desafio sim, que é o vírus, e temos um desafio econômico. Porém, todo esse desafio econômico, essas empresas que faliram, a gente vai se aprofundar, entender mais profundamente o que está acontecendo, a gente percebe uma coisa. Essa crise econômica, ela existe no mercado físico, no mercado de atendimento, no mercado que exige você estar lá
presencialmente. Porque em contrapartida, eu peguei uma outra pesquisa aqui, ó, o faturamento de lojas online cresceu 47% no primeiro semestre de 2020. Ou seja, as lojas online cresceram, tudo que é online está crescendo. Então, a crise ela está no mercado físico, mas no mercado online existe uma oportunidade. O coronavírus vai passar uma hora, acredito, espero que isso aconteça, mas uma coisa vai ficar, que é essa transição do mercado físico para o online. Muitas empresas que sobreviveram, elas se adaptaram ao online ou melhoraram a capacidade de atendimento delas online. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para você que nesse momento existe uma grande oportunidade no mercado online. Esse é o momento onde as pessoas estão mais conectadas, onde as pessoas estão buscando mais informação dentro do mercado online e as pessoas estão consumindo mais online, seja informação ou seja produtos físicos. E a gente tem aqui uma grande oportunidade na nossa mão. Por quê? Porque as pessoas hoje, muitas pessoas estão passando por diversos tipos de desafios emocionais, situações complicadas e diversos outros tipos de problemas. E dentro da PNL, dentro da programação neurolinguística, nós temos ferramentas para ajudar essas pessoas a lidar com essa situação. Então nós temos uma demanda aumentando de pessoas que estão buscando ajuda e nós temos uma oportunidade dentro do mercado online. Percebe o que realmente está acontecendo nesse momento? Então a gente se especializar em PNL, em começar a atender é algo realmente importante. Primeiro, você pode desenvolver uma carreira profissional e ter ganhos aqui que dificilmente você encontra em outros mercados, atendendo pessoas, transformando a vida de pessoas e fazendo um trabalho bonito, ajudando outras pessoas a lidarem com esse momento que nós estamos vivendo ou até mesmo lidando com outras situações que essas pessoas podem estar vivendo. Então nós temos aqui toda essa oportunidade. Porém, para a gente pegar as oportunidades elas aparecem para todos, mas só pegam as oportunidades, só aproveitam as oportunidades as pessoas que estão preparadas para isso. Então esse é o momento da gente começar a olhar para a PNL, olhar para o atendimento, olhar para o coach, para a hipnose, porque eu sei que a gente tem outras formações também, olhar para tudo isso, para esse potencial e enxergar isso como uma oportunidade sólida profissionalmente falando e ao mesmo tempo uma oportunidade de você estar melhorando o Brasil, porque quanto mais pessoas ajudando as outras se estruturar a lidar com essa fase difícil, antes a gente consegue sair disso de uma forma melhor. Então existe essa oportunidade, existe toda uma crise financeira, existe toda essa questão do vírus e dos problemas oriundos a ele, mas também existe uma oportunidade. Em todo momento de crise existe uma oportunidade. E a oportunidade ela é para você, que já fez a formação em PNL Practitioner, ou está fazendo a formação em PNL Practitioner, ou já entrou no Master. É para você que tem um celular, que tem um computador e consegue se conectar com outras pessoas. Essa oportunidade é para você. Mas para pegar essa oportunidade é preciso desenvolver algumas habilidades. E a habilidade principal nesse momento é o que nós vamos falar aqui. Como perder o medo e começar a atender. Quando você desenvolve essa habilidade de fazer atendimentos, você consegue então aproveitar tudo isso que está acontecendo da melhor forma possível. Mas é normal, a gente termina a formação em PNL Practitioner, a gente conhece as ferramentas, e aí a gente fica na dúvida, como que faz para colocar em prática, qual ferramenta coloca primeiro, vem aquele excesso de informações que você adquiriu no curso e fica tudo meio confuso, vem um pouco de insegurança, será que eu vou saber fazer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E tudo isso é completamente normal, O que a gente tem que fazer é lidar com isso e superar isso. E tem um vídeo meu com mais de uma hora, acho que 1h30, onde eu ensino você a fazer o seu primeiro atendimento, é justamente lidando com isso, como que você faz para fazer o primeiro atendimento. Esse vídeo ele está no meu YouTube, ele é gratuito, você pode assistir ele depois da live, porque o que eu falo naquele vídeo não é o que eu vou falar aqui hoje com você, mas nesse vídeo lá eu vou te ensinar você a iniciar a sessão, se preparar para a sessão, utilizar a ferramenta, fazer o pitch de venda, vender para o cliente, ou seja, eu te ensino tudo, do começo até o fim. E tem todo um material de apoio para você fazer download, para você acompanhar, para você se organizar. Ou seja, naquele vídeo você vai aprender como fazer a primeira sessão.
primeira sessão. Eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo se você realmente quer entender como iniciar e fazer esse trabalho. Esse vídeo é importante e é válido, mas como eu já tenho esse vídeo, eu não vou falar sobre isso com você. Eu não estou aqui para falar com você qual ferramenta você utiliza na primeira sessão, como que você faz uma chamada de venda, já está tudo lá. Já está tudo lá explicado, detalhado, o que eu já testei na época com mais de 2.000 pessoas no momento que eu gravei aquele vídeo. Então está tudo lá, a minha experiência prática de como você faz a primeira sessão para garantir sucesso e garantir transformação. Mas não é isso que eu vou falar com você. Hoje eu vou falar sobre coisas que não estão naquele vídeo, sobre coisas importantes que você também precisa saber para de fato vencer esse medo de fazer o primeiro atendimento, lidar com esse momento, que é um momento onde você está numa situação, a situação onde nunca fez um atendimento e vai para outra situação, a situação onde você já fez o primeiro atendimento. Esse passo ele é mais difícil do que ir do primeiro para o segundo atendimento. E do 0 para o primeiro é mais difícil do que ir para o primeiro e para o segundo. Então eu vou trazer mais informações para você realmente lidar com isso. Eu vou trazer aqui para você os elementos chaves que você precisa de fato prestar atenção neles e incorporá-los na sua vida para você fazer esse primeiro atendimento de um modo profundo e lidar de uma vez por todas com esse medo. Eu vou trazer esses elementos aqui e vou passar eles para você. Primeiro passo, você vai fazer o primeiro atendimento. A primeira coisa que você precisa fazer pessoal, é praticar em si mesmo. Não adianta, se você quer fazer um atendimento, você quer iniciar nesse ramo, toda a ferramenta que você conhece, toda a ferramenta. Fiz um practitioner e aprendi diversas ferramentas. Você não tem que assistir uma aula e ir para outra aula. É aula de ferramenta, você para e você aplica a ferramenta em você. Primeira coisa, aplica todas as ferramentas em si mesmo, mentalmente. Como, Silas? Você pega a aula, você assiste a aula, você pega o material de apoio, a ferramenta, você lê, você entende a ferramenta, tenta decorar, fecha os olhos e começa a aplicar em você. Eu esqueci a próxima parte. Abre os olhos, dá uma olhada novamente na ferramenta e volta mentalmente a executar a ferramenta. Você não vai ter confiança para fazer uma sessão com uma ferramenta que você não conhece, que você não usou. Então, o primeiro ponto, está assistindo a formação? Pega e faz a ferramenta com você. Silas, eu já acabei a formação, mas não apliquei as ferramentas em mim. Volta lá e pega a ferramenta, aplica em você, pega outra ferramenta, aplica em você, uma por uma. Não dá para você desenvolver a confiança se você não aplicar a ferramenta em você. Então, isso daqui é o primeiro passo, é o primeiro pilar, aplicar a ferramenta em si mesmo. O segundo pilar, o que a gente tem que entender aqui? A gente tem que entender que uma habilidade, para você desenvolver uma habilidade, você precisa de prática. Mas quando você não tem prática, você comete erros. Não é perfeito quando você não tem prática, mas se você quer desenvolver e melhorar, você tem que passar por essa zona onde você comete alguns erros, onde você não tem maestria, onde você não domina ainda essa habilidade. Então você tem que passar por isso. Mas existem duas formas de você passar por isso. A primeira forma é quando você já vai jogar, você já entra no campo de batalha. Imagina um soldado e aí você solta ele lá na guerra sem nunca ter, manuseado nada. Não entende nada, a primeira vez você solta ele lá no meio da guerra, ele vai ficar completamente perdido. O que você tem que fazer então? Ciente de que as habilidades se desenvolvem com a prática, você precisa praticar. Primeira forma de praticar é consigo mesmo. Se você praticar com você mesmo e você perceber que você não tem tanta habilidade, está tudo bem. O que você faz? Você pratica mais até desenvolver a habilidade. Mas aí tem algumas pessoas que querem dar o salto. Não, eu já vou sair daqui, eu vou começar a vender sessão por R$1.000 a sessão e vou... Não funciona assim. Você precisa ir para o segundo estágio. Qual que é o segundo estágio? É você praticar com amigos, familiares ou até mesmo com outros colegas da formação, com outros alunos. Mas não é você praticar, como se fosse uma sessão. Existem duas formas de você praticar. Numa sessão, quando eu vou atender um cliente, o cliente chega em mim e ele apresenta a situação que ele está passando e que ele quer solucionar. Então, Silas, eu quero falar melhor em público. Silas, eu quero lidar com um conflito com o meu pai. Ele chega e apresenta a situação. E aí, eu escolho a ferramenta depois. Então, essa é a ordem numa sessão.
O cliente apresenta a situação, escolhe uma ferramenta depois. Quando você vai praticar com amigos, com familiares ou com colegas do curso, você não tem que fazer isso, você tem que dominar a primeira ferramenta. Então o que você faz? Você primeiro apresenta a ferramenta. Olha, eu aprendi essa ferramenta aqui, ela chama dissociação, eu gostaria de aplicar essa ferramenta com você. Teria alguma situação que você vivenciou assim, assim ou assado? Ou seja, você escolhe a ferramenta primeiro e aí depois a pessoa escolhe a situação. Você escolhe a ferramenta primeiro, a pessoa escolhe a situação. E aí você consegue aplicar, você consegue desenvolver com muito mais facilidade. Porque é diferente do imprevisível, porque o cliente, quando ele chega na sessão, é imprevisível. Você pode conversar com ele antes, tudo bem, mas é imprevisível, você não sabe o que ele vai apresentar lá. Agora, quando você determina qual ferramenta você vai utilizar, você já vai pegar uma ferramenta que você praticou em você já domina um pouco e você vai conversar com a pessoa. E aí depois ela vai escolher uma situação. E aqui vem uma questão importante. Qual que é a questão importante? Ser sincero consigo mesmo. O que eu quero dizer com ser sincero consigo mesmo? É aceitar que você está começando e que está tudo bem, que você não tem maestria ainda. Por que aceitar isso? Porque quando você aceita isso, fica mais fácil para você se permitir não ser tão bom no começo. E está tudo bem, porque para você ficar bom, para você desenvolver a maestria, primeiro você tem que praticar. E quando eu falo de ser sincero com você, é interessante também você ser sincero com a pessoa que está ali. Então você chega no seu familiar e você fala, olha, eu estou aprendendo, eu estou me desenvolvendo, eu estou começando agora, eu quero desenvolver essa habilidade, eu gostaria de aplicar essa ferramenta com você. Porque se a pessoa entende que você está começando, ela não vai ser nenhum cliente exigente com você. Ela vai ser uma pessoa normal, ela vai tolerar possíveis deslizes, possíveis formas ali, talvez que você não tenha tanta experiência, tanta maestria, tanta naturalidade na hora de falar, por exemplo, isso pode ocorrer, mas como você sabe que você está praticando, a pessoa sabe que você está praticando, fica muito mais tranquilo para você lidar com isso daí. E o que você tem que fazer quando você pratica também? Pegar um feedback real do cliente. Primeiro você tem que pegar um feedback real com você. Pegou a ferramenta, aplicou a ferramenta em você, viu que funcionou, presta atenção no que funcionou, por que funcionou, como funcionou com você. Com o cliente a mesma coisa, tem que pegar um feedback real, de 0 a 10, qual que foi o grau de melhora, foi 1, foi 2, foi 3, foi 5, foi 10, o que você acha que poderia melhorar? Pega um feedback real do cliente para você entender e perceber o que você precisa melhorar. Não dá para você melhorar se você não tiver um feedback. Não dá para você melhorar se você não sabe onde você está errando. Não dá para melhorar se você não sabe onde você está tendo dificuldade. Então é extremamente importante pegar esse feedback do cliente. Para quê? Para você errar na hora do treino. Então a gente tem que entender esses dois cenários, o campo de batalha e o treino. Você precisa treinar e no treino você tem mais permissão para errar, perceber onde você cometeu algum deslize e desenvolver para você realmente depois ir para o próximo passo, que é começar o atendimento de fato. E aqui a minha recomendação é com quem que você vai praticar? Pratique com pessoas que você conhece, você pode praticar com familiares, você pode praticar com amigos ou você pode praticar com colegas de curso. Eu vou dar uma sugestão daqui a pouco sobre colegas de cursos. Mas uma outra coisa importante na hora de escolher a pessoa que você vai praticar. A pessoa tem que acreditar em você. A pessoa tem que te levar a sério. Se você falar, eu sou PNL Practitioner, estou estudando para desenvolver a pessoa, dá risada, ou acha engraçado, você percebe que ela não te leva a sério, essa pessoa não serve, tá? Não serve, não importa quem seja, ela não serve. Você precisa conversar com pessoas que olhem para você e acreditem no seu potencial, pessoas que olhem para você e sabem que você está num momento de crescimento e transformação. Então a pessoa tem que acreditar em você. Então essa é a primeira venda, fazer a pessoa acreditar que você tem potencial, que você é uma pessoa séria, que você está fazendo isso com seriedade e com profissionalismo, mesmo que você esteja no começo. Então não adianta você pegar, eu vou fazer aqui com meu irmão, por exemplo, mas teu irmão não gosta disso, talvez teu irmão te leve na brincadeira, porque talvez você tenha esse vínculo mais de brincadeira com teu irmão, não vai funcionar, não vai funcionar. Então, a pessoa naquele momento, especialmente naquele momento, ela tem que te levar a sério. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Essa pessoa vai levar a sério quando eu falar sobre isso? Eu vou fazer lá com uma pessoa da minha família que eu sei que não gosta de mim, que sempre está falando mal de mim pelas costas. Não, você está num momento de desenvolvimento. Você precisa ter feedbacks reais. Você precisa ter críticas construtivas. Olha, eu acho que dá para você melhorar isso. Eu acho que dá para você melhorar isso.
Não pegar uma pessoa que vai te dar crítica a fim de te afundar. Não, isso daí não funciona, não sei o que tem. Não, você tem que estar num ambiente com uma pessoa ali que você entende, que você sabe que ela acredita em você e acredita no seu potencial. Então, primeiro ponto, vai praticar, pratica dessa forma. Primeiro você escolhe a ferramenta, abre o jogo, estou treinando, estou me desenvolvendo, gostaria de aplicar com você, porque eu acredito que pode agregar bastante, você pode me ajudar a me desenvolver também. Você topa fazer isso? Explica a ferramenta, a ferramenta funciona A, B, C, D e E, e para isso a gente precisa trabalhar uma ferramenta, uma situação parecida com isso. Tem algo que você vivenciou? Trabalhar switch, tem algum comportamento que você gostaria de mudar? Trabalhar dissociação, tem alguma situação que te trouxe um impacto emocional forte? E aí, aplica a ferramenta na pessoa. E pessoal, a sugestão aqui então, a primeira tarefa, segunda na verdade, você vai perder o medo de atender. Primeira tarefa é você praticar em você. Volta lá no curso e aplica as ferramentas em você, uma por uma. Perfeito, já fiz isso. O segundo passo é você encontrar pessoas que acreditem em você, para você escolher a ferramenta primeiro e a pessoa escolher a situação depois, que é o que vai acontecer ao contrário na sessão, na hora do vamos ver. E nesse momento a pessoa tem que ser uma pessoa que confia em você. Então você pode buscar amigos ou familiares, pessoas que acreditam no seu potencial. Silas, não encontrei ninguém, ou até mesmo tá difícil, não acho que não vai dar, ou por qualquer outro motivo, tem uma outra opção, que é uma opção excelente. Mesmo que você tenha pessoas que você conheça, que você confie, tem uma opção que eu acredito que é melhor ainda, que é praticar com outros colegas do curso. Por que essa opção é melhor ainda? Porque a pessoa que já estudou PNL, ela fica mais fácil de ser conduzida numa sessão. Porque a pessoa que já estudou PNL, ela vai se ajudar a aplicar a ferramenta. Uma pessoa que nunca estudou PNL, dá para você fazer a sessão? Dá para você fazer a sessão. Mas existe uma resistência um pouco maior para ela, às vezes, não entender muita coisa. Então, você precisa ser mais flexível ainda para lidar com pessoas que não conhecem a PNL, para você aplicar a PNL nela. Então, é um desafio a mais. Agora, quando você pega uma pessoa que já estudou e tem uma noção também das ferramentas, a pessoa vai te ajudar a você se desenvolver. Então, uma excelente opção é você trabalhar com outras pessoas que fizeram um curso com você. E como que você pode fazer isso? Nós temos um grupo no Telegram. Esse grupo no Telegram, ele fica aberto de segunda a sexta em horário comercial. Depois ele fica fechado, mas nesse horário que esse grupo está aberto, você pode postar no grupo falando: olha, estou procurando algum colega, algum aluno que tem desejo de passar por uma sessão comigo, estou desenvolvendo minhas habilidades, eu quero praticar, eu queria saber se tem algum colega aqui que tem interesse em participar. No grupo, não no privado, não chama ninguém no privado, porque se você chamar no privado, a gente ficar sabendo, a gente vai te excluir do grupo. Primeiro ponto, é contra a regra. Por quê? Você não sabe se a pessoa quer conversar com você, não sabe, talvez você está invadindo a privacidade dela, então não chama ninguém no privado, mas posta lá no grupo, cria uma carta de vendas ali, explica: quero praticar, quero desenvolver, gostaria de fazer isso com algum colega daqui. Aí alguém levantou a mão e falou: eu quero, eu topo. Aí você chama no privado e aí você marca com a pessoa. Você manda lá no grupo, quando o grupo estiver aberto, você pode fazer isso a qualquer momento. Eu percebi que agora é o momento que eu quero iniciar essa fase aqui. Posta lá no grupo, tenho certeza que vai aparecer algum outro aluno que também está querendo desenvolver ou está precisando, às vezes está passando por um momento e precisa ali de uma ajuda, e que já conhece a PNL, vai te ajudar a aplicar a ferramenta melhor. Com certeza vai ser muito positivo. O primeiro passo, praticar em si mesmo. E o segundo passo, praticar com outras pessoas, mas em modo de treino, não em campo de batalha. Não é ainda vendendo sessão, realmente ali trabalhando como profissional. Não, você está treinando, se especializando para realmente conseguir entregar resultado na vida das pessoas. Porque, presta atenção, pessoal, tem muita gente que fala formado em um curso de 100 horas, um curso de 36 horas, tem em todos os cursos, em todas as formações, mas é aqui que está a diferença do profissional, do amador. O amador faz o curso e acha que está pronto. O profissional entende que ele
tem sempre que estudar. Existe uma frase aí, uma grande babaquice que os outros falam, eu não vejo a hora de acabar os estudos. Não existe isso de acabar os estudos. Você para de estudar, você vai ser engolido pela vida. Você para de estudar, você vai ficar ultrapassado. Não existe parar de estudar. O estudo não tem fim. O estudo não tem fim. O estudo ele é contínuo. Então não é, eu fiz uma formação e estou pronto. Isso não existe. Isso não existe. Se você quer realmente ser um profissional e se destacar no mercado e conseguir cobrar valores melhores para ganhar bastante dinheiro e viver disso, você tem que aceitar isso. O estudo nunca para. Nunca para. O que eu faço? Eu leio livros, eu faço formações com outras pessoas. Por quê? Porque eu quero aprender. Então não é um único curso que fez o Silas Neves ser quem fez eu chegar até aqui hoje. Não é um único curso. São diversos livros, são diversos estudos, são diversas horas atendendo. São diversos cursos que eu assisto, que às vezes não emite certificado, mas eu estou assistindo, estou aprendendo. Então é todo esse contexto que vai me transformar em um profissional. Então é extremamente importante você estar sempre estudando, porque é isso daí que vai separar você das pessoas, olhar para você e passar credibilidade e das pessoas olhar para você e falar, não, você nem sabe o que você está fazendo. É justamente isso, o estudo contínuo da mente humana, da PNL, de formas de ajudar outras pessoas, de transformar vidas. É esse estudo contínuo que vai transformar você em profissional. Então, aceite isso como uma forma de vida. Não é um negócio, vou fazer um mês aqui, beleza, não. Daqui algo para você fazer o resto da sua vida. Mas Silas, talvez lá na frente eu não vou querer trabalhar com PNL, mas você tem que continuar estudando. Não importa em qual ramo você vai estar, você vai ter que continuar estudando. Se você quer se desenvolver, se você quer ser um excelente profissional de fato, o estudo ele nunca para. Mas muito bem, quero passar mais alguns elementos importantes aqui para você. Primeiro elemento é pratique com você. Segundo, pratique com outras pessoas em treino. Antes de entrar no campo de batalha, de começar a atender pessoas mesmo, de entrar nesse momento onde a pessoa apresenta uma situação e aí você tem que ajudar. Pratique com você, pratique com outras pessoas, estude sempre, não se limite a fazer uma única formação, não, aprofunde-se, estude bastante sobre isso, leia bastantes livros para você se tornar um excelente profissional. E uma outra coisa aqui interessante é você criar âncoras. Vamos utilizar a PNL ao nosso favor. Vamos utilizá-la ao nosso favor. Como que a gente faz isso? Criando âncoras. Que âncora que você tem que criar? A âncora, a hora que você vai estudar, então estou estudando PNL, cria uma âncora, coloca a mão no coração, faz um punho cerrado, cria a sua âncora ali de estudo, a sua âncora de PNL. Agora eu estou no momento onde eu estou criando essa identidade minha de transformadora de vidas. Cria uma âncora para a hora que você vai estudar, para você utilizar a âncora na hora que vai estudar, e a âncora na hora de atender também. Então eu tenho a minha âncora, eu coloco a mão no peito antes do atendimento, que é para ativar esse Silas que está ali com foco em transformar a vida da pessoa, em ajudar o cliente profundamente. Essa âncora, quando você utiliza nos estudos e quando você utiliza na sessão, seja uma sessão de treino, uma sessão no campo de batalha, você vai o quê? Fortalecendo essa âncora cada vez mais para desenvolver ainda mais, de modo consciente e inconsciente, as suas habilidades. Então, interessante criar âncoras. A gente tem o Círculo da Excelência, que é algo interessante para isso, você criar o seu Círculo da Excelência. No Practitioner tem isso, para você estudar, faz na hora que estiver estudando e faz na hora que vai atender também. E muito bem, agora algumas informações. Você está querendo entrar no campo de batalha, você está querendo começar a atender, você praticou em você treinou com algumas pessoas, você quer então entrar no campo de batalha de fato. Algumas coisas importantes que você precisa saber. Não comece cobrando caro. Não comece cobrando caro. Quero começar cobrando R$1.000 a sessão. Só cobre R$1.000 se você realmente souber, não é acreditar, é souber que você tem capacidade de entregar isso de resultado na vida da pessoa. Então, está começando, está entrando no campo de batalha, não começa caro, não começa. Começa ali cobrando valores mais acessíveis, R$50, R$75, e vai aumentando conforme você vai atendendo e percebendo o seu potencial de entregar resultado na vida da pessoa. Então, você atende a pessoa, vai lá ver o resultado que ela teve, percebe a mudança, aprende, se desenvolve, porque o maior aprendizado que você vai ter, não é com os cursos, com as formações e com os livros, é no atendimento.
Esse é o maior aprendizado, esse é o local onde vai vir os maiores aprendizados na sua vida sobre transformar vidas, no atendimento. Então você vai lá, você pratica, você aplica, você pega o feedback do cliente e conforme a sua agenda for lotando, conforme a demanda de pessoas te procurando aumentar, você vai aumentando o preço e aí não tem teto. O tanto que você conseguir cobrar, o tanto que você conseguir entregar de conteúdo para a pessoa, você pode simplesmente cobrar. Não dá para ganhar muito bem mais do que 10 mil reais por mês. Bem mais do que 10 mil reais por mês. Outra coisa importante sobre a hora que você vai fazer a sessão com o cliente, conversa com ele antes. Toda vez que vem um cliente novo, depois que passou por algumas sessões, eu já não faço isso, que eu já peguei o perfil do cliente. Mas na primeira sessão, eu mando uma mensagem. Oi, tudo bem? Eu me apresento, normalmente quem fecha a primeira sessão é a minha equipe. Eu me apresento, o Silas Neves aqui, eu vi que a gente tem uma sessão agendada para o dia tal, eu queria saber o que você gostaria de conversar comigo, o que você espera dessa sessão, como que você acredita que eu possa te ajudar. Por que é importante fazer isso? Primeiro ponto, para você entender ali o que o cliente está esperando da sessão, para você entender a expectativa dele. Segundo ponto, para você se perguntar, eu sou capaz de lidar com essa situação que ele está me apresentando? As ferramentas que eu tenho realmente servem para isso? A forma como eu utilizo as ferramentas ajuda nisso? Eu vi um cliente recentemente que veio falando que queria aprender outra língua comigo. E aí eu conversei com ele, eu percebi que ele não quer que eu ensino ele a falar outra língua. Porque se fosse isso, eu não posso fazer. Mas ele quer liberar alguns bloqueios para conseguir aprender mais rápido, para entender melhor formas, desenvolver mecanismos para aprender a língua, não eu ensinar a língua para ele. Então, dentro desses termos eu consigo ajudar. Então é interessante fazer esse pré-talk, conversar com o cliente, ver as expectativas, ver qual que é o desafio. E por quê? Principalmente quando você está começando, porque fica mais fácil para você já se preparar para a sessão. Conversa com o cliente antes e aí você se prepara para a sessão. Você vai dar uma estudada novamente nas ferramentas, você vai ver o material que você tem e aí você se organiza para fazer essa primeira sessão. Outro ponto importante. Toda a sessão, entre na sessão com um desejo profundo de ajudar o cliente. Entrou na sessão, você tem que estar com esse desejo. Se não tiver esse desejo profundo de ajudar o cliente, você não vai conseguir dar o seu máximo. E aí que é legal ter a âncora, utilizar a âncora para isso. Uma âncora que ativa esse lado seu, que ajuda as pessoas. E outro ponto importante, você precisa gerar autoridade. Quando eu falo de gerar autoridade, eu falo de números. Você precisa conversar sobre a quantidade de horas que você tem, sobre a quantidade, as formações que você fez, tudo o que agrega para você, tudo que você trouxe de resultado na sua vida. Olha, eu já utilizei a PNL na minha vida para isso, para aquilo, eu já ajudei centenas de pessoas. Tudo isso vai agregar o cliente ter mais confiança em você. Então busque trazer sempre isso, gerar autoridade. Mas muito bem, existem outros elementos aqui, outros elementos importantes também. Tudo isso aqui vai ajudar você a perder esse medo. Pratique com você, pratique com pessoas em modo treino, crie âncoras para você acessar esse estado no campo de batalha. Não comece cobrando caro, comece com o pé no chão, converse com o cliente antes da sessão, gere autoridade e tenha o desejo de ajudar ele. Pontos importantes. Mas além disso, outra coisa que não pode faltar. Se você realmente quer ser bom em algo, vender bastante algo, você precisa consumir esse algo. Então, uma dica fundamental é, passe também você por um processo de PNL com outro profissional, como cliente. Isso vai te ajudar em diversas formas. Primeiro que, se for um profissional bom, ele vai transformar áreas da sua vida, ele vai te ajudar na sua transformação pessoal. Primeiro ponto. Segundo ponto importante quando você está passando com outra pessoa é que você vai ter outras bases de atendimento para você modelar. Então você vai ver como que a pessoa inicia a sessão, você vai ver como que a pessoa gerencia os desafios que você apresenta, como que ela encerra a sessão, como que ela faz chamada de venda. Todas essas informações você vai estar vendo ali na prática. Então é importante você também estar passando com outros profissionais. Primeiro, por benefício próprio para você se desenvolver, mas além disso, para você poder modelar. Você pode chegar em outro profissional e perguntar, como que você faz a sua sessão, como que você inicia o atendimento. Vocês podem ter esse diálogo sobre isso, mas lembra, muitas habilidades nem a pessoa sabe que ela tem.
Às vezes ela executa ali na sessão, mas ela não tem consciência de que ela faz isso. Está ali, uma habilidade inconsciente, mas que gera resultado. Quando você está passando na sessão, você não está conversando, você está experimentando, você está vivenciando, você consegue perceber, absorver informações que talvez conversando você não teria conhecimento. Por isso que é importante passar por outras sessões. Então, dentro do grupo, vocês podem procurar dentro do grupo do Telegram, pedir para outras pessoas passarem por sessão com você. Você pode fazer uma troca. Olha, eu faço 5 sessões com você, depois você faz 5 comigo, para os dois se desenvolver junto e cada um ir entendendo. Essa dinâmica experimental, ela é extremamente importante, ela é fundamental para você desenvolver e lidar com esse medo, o medo de fazer o primeiro atendimento, não saber como agir. Quando você passa por isso, você vai adquirir informações, consciente ou inconscientemente, você adquire informações que você vai utilizar depois na prática, que vão trazer essa segurança para você fazer de fato o seu primeiro atendimento. Pessoal, essas aqui são as informações e depois disso, o que eu recomendo para você? Quando acabar a live, eu recomendo que você vá no meu YouTube e procure lá como fazer a primeira sessão de PNL. Coloque o meu nome no YouTube, Silas Neves, como fazer a primeira sessão, como fazer o primeiro atendimento, e lá vai aparecer praticamente um curso de 1h30 ali, está resumido, mas é um curso ali. Eu estou fazendo uma sessão com a Nath, fazendo antes e o depois, indo do começo de como abordar, o que você precisa ter em mente antes de iniciar a sessão, qual ferramenta é legal você utilizar na primeira sessão. Não obrigatoriamente tem que usar essa, pode usar outras ferramentas, mas essa daí é uma ferramenta que funciona muito bem. E como que você faz para vender, ou seja, está tudo lá. É um vídeo completo mesmo, bastante trabalho para fazer, mas fiz com muito carinho. Eu tenho certeza que vai agregar para você entender como fazer a primeira sessão. Mas antes de fazer a primeira sessão, praticar consigo, praticar com outras pessoas e, se possível, passar por atendimento com outra pessoa também. Você como cliente, direto eu busco outros profissionais para mim passar, para mim entender. Às vezes eu faço uma sessão, às vezes eu faço 5, às vezes faço mais sessão, tanto dentro da PNL quanto dentro de mentoria, dentro do coach, para mim entender como outros profissionais fazem. E também ter esse benefício que sempre agrega na minha vida, sempre ajuda de uma forma ou de outra. Então, esses daí são os elementos importantes para você realmente destravar esse medo de atender, porque lembre disso, eu não sei como está a sua vida agora, eu não sei que momento da sua vida você está, mas eu sei o momento que o Brasil e o mundo estão enfrentando. O momento que o Brasil e o mundo estão enfrentando é um momento de muitos desafios. E dentro desses desafios existem oportunidades, e as oportunidades vão servir para aqueles que estão preparados. E a oportunidade que a gente tem é a oportunidade de ajudar as pessoas a se desenvolverem, Muitas pessoas estão esperando os políticos tomarem boas decisões e melhorar as condições do país, melhorar as condições do mundo. Eu acho loucura colocar a responsabilidade da nossa vida, do nosso futuro, do futuro da nação na mão de político. Eu acho loucura, acho total insanidade. A maioria deles não estão interessados com a população, estão interessados com eles mesmos. Eu acho loucura, então, a gente esperar que eles tomem algumas decisões que vão realmente melhorar o país de um jeito ou de outro. Desculpa se você é político, mas é o que eu penso sobre política. O que a gente tem que pensar é que nós somos capazes de nos desenvolver, e quando a gente se desenvolve, a gente se transforma, a gente pode transformar as pessoas que a gente conhece, a gente pode transformar pessoas que a gente não conhece, e todo mundo se transformando, o Brasil melhora, pessoas melhores criam um país melhor. Independente dos políticos serem bons ou ruins, o futuro da nação está na mão da população. É a população que produz, é a população que paga imposto, é a população que cria novas coisas. Então, está na nossa mão, como indivíduo. Se a gente realmente quer melhorar a nossa vida ou melhorar a vida do próximo, isso tem que iniciar dentro de nós, com o nosso desenvolvimento. E quando a gente se desenvolve, a gente pode transformar outras pessoas. E nesse momento, muitas pessoas precisam desse tipo de ajuda, desse tipo de amparo, que a PNL, com suas ferramentas, consegue ajudar. E aí vai depender do quê? Da maestria do profissional em utilizar as ferramentas da PNL na própria vida e utilizar com outras pessoas.
Portanto, pense nisso, talvez isso daqui possa ser um caminho para você, e pode ser que você seguindo esse caminho, você abra caminhos para centenas ou milhares de pessoas, nesse momento onde muitas pessoas estão precisando. A demanda online aumentou, existe essa oportunidade econômica e existe também essa oportunidade, colocar talvez espiritual, de você estar contribuindo para melhorar a vida de outras pessoas. Então esse é definitivamente o momento. O Brasil precisa de pessoas que estão dispostas a ajudar outras pessoas, seja por meio da PNL, por meio do coach, por meio da psicologia, por meio de terapias, de um jeito ou de outro. Nós precisamos de pessoas dispostas a ajudar outras pessoas a lidar com toda essa situação difícil, porque quando as pessoas se desenvolvem, o país como um todo melhora. Perfeito, pessoal? Então é isso que eu tenho para falar sobre como fazer o primeiro atendimento. Lembrando que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho aí abaixo, ativa o sininho para você receber mais conteúdo, acessar mais vídeos. Pessoal, agora eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram. Deixa eu ver aqui, você enviou no WhatsApp aqui? Enviou? Tá, deixa eu ver aqui. Tá em qual? Tá no business. Você coloca aqui para mim? Tá aqui. Tá. Pessoal, anote aqui, tomou nota das perguntas que vocês fizeram. E eu vou ver aqui. Olha, boa noite. Essa daqui é pergunta boa, vem de encontro que a gente está falando aqui. Ade Franschini, acho que é Ade Franschini. Boa noite, Silas. Nos primeiros atendimentos, o terapeuta pode ler os recursos em um notebook? Sim, pode, não tem problema nenhum. Você pode utilizar um notebook, você pode utilizar folhas impressas, você pode manter a ferramenta por impresso do seu lado. O que não pode? O que não pode é você ficar preocupado totalmente com a ferramenta. Você pode até ler, mas você precisa entender ela. Você não tem que, vou pegar a ferramenta pela primeira vez e agora eu vou aplicar com o cliente. Não, você precisa já ter entendido ela para você não ficar preso a ela. Mas você pode dar uma olhada assim, você pode ver, mas nesse momento deixe claro que você está nessa fase de desenvolvimento. E é legal fazer isso daí, principalmente nesse momento de treino. Dá para fazer ali na primeira sessão, já estou cobrando, estou com o cliente pagando, posso fazer? Pode fazer, não tem nenhum problema. Quando eu comecei os meus atendimentos, eu tinha um livro, né, de ferramentas, eu ia conversando com o cliente, aí eu abria uma lá e falava assim, olha, vamos utilizar essa ferramenta aqui hoje. Fazia aí, dava certo, trazia bons resultados, não incomodava os clientes, mas depois, com o tempo, eu não tive mais essa necessidade de utilizar essas ferramentas. Então, eu domino, muitas vezes o cliente nem percebe qual ferramenta eu utilizei com ele, porque eu vou conversando e se tornou algo natural. Perfeito? Então, sim, pode, não tem problema nenhum. Vamos lá, vou ver outra pergunta aqui de vocês, pessoal. Muito bem. Fabiana Oliveira. Eu comecei a atender e já me deparei com 2 grandes desafios. Como ressignificar um abuso sexual e violência física? Qual ferramenta utilizar para cada caso? Tá. Primeiro ponto, Fabiana. O segredo de tudo da PNL é desenvolver esse filtro de identificar qual ferramenta utilizar. Como que a gente faz isso? Utilizando as ferramentas na gente e observando a situação do cliente. Quando a gente fala aqui de abuso sexual e quando a gente fala de agressão física, o ato físico a gente não consegue lidar, a gente não muda o passado, a gente não muda. Mas o que a pessoa está se questionando? Do que aconteceu em si ou dos danos que isso trouxe depois? Porque esses tipos de coisas vão gerar danos emocionais. Então a pessoa, toda vez que ela lembra, ela sofre por ter acontecido isso, talvez ela mudou alguns comportamentos dela. Então eu já lidei com pessoas que sofreram abuso sexual, tem certo receio em se relacionar, desenvolve diversos tipos de perspectiva. O que a gente tem que lidar? É com esse lado emocional. A gente vai entender quais são as reações que a pessoa tem quando ela lembra, quando ela age com isso. Então, quando a gente fala de emoção, nós temos que falar o quê? De ferramentas que ajudem a pessoa a dessensibilizar a emoção, a não ter esse forte impacto emocional.
Porque se a pessoa tem um forte impacto emocional, ela vai ter pensamentos e comportamentos oriundos a isso. Quando a gente muda o impacto emocional que a pessoa teve diante da situação, a gente muda mentalmente como ela está lidando com a situação e a gente vai mudar em seguida os pensamentos e os comportamentos dela e desbloquear. E todo esse fato negativo que ocorreu no passado se torna algo neutro. Em algumas situações, eu acredito que não vai ser nesse caso, algo negativo pode até mesmo se tornar algo positivo. Nós estamos falando o quê? De mudar as representações internas. Como que a gente muda as representações internas? Nós podemos fazer uma dissociação, por exemplo, pode fazer a pessoa se dissociar e lidar com a situação de uma forma diferente. Nós podemos trabalhar com submodalidades, você pega as submodalidades que faz ela lembrar, ou seja, como que ela criou essa representação interna, como que ela lembra, o que ela vê, o que ela ouve. Vai mudando as submodalidades. Então, existem diversas ferramentas que você consegue adaptar. Só que tudo isso está em cima de um conceito. O conceito central é o quê? Você mudar o impacto emocional. Aí, pensando nisso, em mudar o impacto emocional, a pergunta que você faz é qual ferramenta que ajuda a mudar o impacto emocional. E aí você vai saber essa resposta por ter aplicado as ferramentas em você. Algumas ferramentas ajudam a criar novos comportamentos, outras ajudam a mudar esse impacto emocional. Perfeito? Então, a ideia central, mudar a representação interna que ela teve para que essa situação difícil, lamentável, que aconteceu com essa pessoa, com essas pessoas, não sei se são 2 clientes, para que essa situação que aconteceu no passado não continue trazendo danos no presente e no futuro. No passado a gente não muda, mas nós podemos simplesmente pegar aquilo lá, cicatrizar aquilo e não ter mais dano sobre aquilo. Mas muitas vezes a pessoa fica o quê? Fica revivendo o trauma. Então ela vê alguém e aí ela faz aquele loop, acredita que aquela pessoa que ela está vendo agora lembra de alguma forma aquela outra pessoa e aí ela vai lá e revive aquilo mentalmente, fica passando um filme mentalmente daquilo, tem todas aquelas emoções, volta toda aquela sensação no presente. Então ela fica no estado de loop, repetindo as emoções do passado constantemente no presente. E aí você vai lá e quebra isso daí por meio das ferramentas. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver outra pergunta de vocês aqui. Aqui, superação, podemos trazer a ferramenta já apropriada, mas dar uma olhada nela, não é? Respondendo aqui a outra pergunta também, acho que está no mesmo sentido, né? Que é, posso olhar a sessão, posso ver a sessão? Sim, pode dar uma olhada, leva a ferramenta, pode dar uma olhada, não tem nada de errado nisso, perfeito? Deixa eu ver aqui, pessoal, teve bastante perguntas aqui. Nome deste vídeo que ele está citando, onde encontramos? Pessoal, para quem está na Sociedade da Reprogramação Mental, tá vendo esse vídeo na Sociedade da Reprogramação Mental, vai estar abaixo, tá? Para quem está na live agora aqui comigo, vou pedir para a Nath colocar o link aí. Você coloca, amor, o link do vídeo, como fazer a primeira sessão. Nath vai colocar para quem está aqui na live, depois no final você assiste lá esse vídeo. Para quem está na Sociedade da Reprogramação Mental, vai estar também abaixo aí para você poder acessar o vídeo. Tá, muito bem. Superação concursos. Atendo concurseiros, organizo estudos, já tenho um bom número de clientes, acho que seus cursos são úteis para mim. PNL, se ela é útil para todo mundo que quer desenvolver habilidades de lidar com o próprio cérebro. Então, a PNL ela vem como um manual do próprio cérebro. Então, no primeiro contexto, a PNL ela é útil para todo mundo. Porque se a gente aprende a lidar com as nossas programações mentais, nós lidamos com os nossos comportamentos e mudamos os nossos resultados. Então, a PNL pode ajudar você a lidar com questões pessoais e até mesmo profissionais. Você ali sendo a pessoa que ministra cursos. A PNL pode ajudar você na modelagem, para você se tornar um profissional melhor, desenvolver ainda mais as suas habilidades, além do que você já tem, e te levar para os próximos degraus. Ou seja, ela vai te ajudar muito nesse sentido. Agora, para concursos, ajudando outras pessoas, talvez você pode colocar sim, utilizar a PNL, dar aulas ensinando as pessoas a criar âncoras, a acessar estados, a acessar estados de produtividade, estados de aprendizado, estados de criação, de criatividade. Então, você pode colocar aulas também, ajudando a pessoa a estar em estados onde dentro desses estados ela consegue aprender melhor. Perfeito? Muito bem. Vamos lá.
Ó, cobra por sessão ou por combo? Estratégia, legal essa pergunta aqui. Cobra por sessão ou por combo? Pessoal, primeiro passo, vende uma única sessão. Eu chamo essa sessão de sessão experimental. Então, se você vir conversar com a minha equipe, falando, eu quero fazer uma sessão com o Silas para trabalhar X coisa, minha equipe vai falar dessa sessão experimental. É uma única sessão, que chama sessão experimental para você experimentar. Então, a pessoa vem, vai passar por essa sessão experimental, vai conhecer o meu trabalho, ver se é o que ela está buscando, se realmente vai agregar. Então, faz essa primeira sessão. Na sessão experimental, no final dela, eu mostro a oportunidade de um combo, normalmente com 10 sessões. É adaptável. Talvez você olhe para o cliente e fala, não, acho que para você vir mais 3 sessões. Não, para você acho que é legal um combo de 10, talvez 5. Alguns clientes chegam em mim, não, eu quero fazer com você toda semana. Tem clientes que estão há mais de ano comigo, fazendo toda semana e vai trabalhando diversas coisas. Então, você vai se adaptar ali à realidade do cliente, você vai conversar com o cliente para entender também o que faz sentido para ele, se é 10 sessões, se é 5 sessões, se é mensalmente, se é uma por mês, se é toda semana. Então, você conversa com o cliente. Mas é legal você sugerir. E a sugestão inicial que eu dou são 10 sessões. A não ser que eu observar e durante a sessão já perceber que talvez é menos, eu já sugiro menos. Mas normalmente eu não sugiro mais do que 10 sessões. Daí acaba acontecendo, às vezes acaba as 10 sessões com o cliente, não, eu quero reativar com você, eu quero fazer mais, e aí vai dando continuidade. A estratégia, primeiro passo, marca uma única sessão, chama essa sessão de experimental. Nessa sessão experimental eu costumo dar um desconto. A sessão experimental vai fazer a sessão pela primeira vez comigo, ela tem um valor mais baixo do que o valor para dar. Depois, no final da sessão experimental, eu ofereço um combo. Às vezes já resolveu o problema ali numa sessão, não oferece nada. Às vezes oferece mais 3 sessões. E aí você vai sentir com o cliente. Mas então a estratégia, primeira sessão experimental, depois da sessão experimental oferece um combo. Normalmente, a minha propensão é oferecer o combo com 10 sessões. Às vezes o cliente pode pedir 5, às vezes pode pedir 3, às vezes eu acho que é 5, vai ser o suficiente, eu ofereço 5 também. Então vai de acordo com cada realidade. Perfeito? Vamos lá, pessoal, vou ver as perguntas que eu consigo responder aqui. Muito bem, deixa eu ver. Muito bem. O Paulo comentou aqui que está com um cliente há 10 anos fazendo trabalho com a mãe e com a irmã de 18 anos. Família todos com bloqueio de autoimagem, histórico de abuso sexual. Legal você falar isso daqui, Paulo. Por quê? Aqui tem uma outra dúvida. Dentro da psicologia, não pode, se não me engano, não pode mesmo atender familiares. Dentro da PNL e dentro do coach você tem essa permissão. Você consegue sim atender familiares. É claro, se você perceber que a sua presença como profissional está interferindo no vínculo no modo negativo, aí é ético parar. Mas já atendi familiar, atendi mãe, atendi filha e teve bons resultados, foi interessante, não teve essa confusão, essa conexão no modo negativo. Então dentro da PNL faz sentido, dá para trabalhar isso daqui. Muito bem, bacana. Bloqueios de autoimagem e histórico de abuso sexual, bacana. Temas fortes, né? Temas fortes, abuso sexual, autoimagem. Muito bem. Muito bem. Ó, tudo pleno, legal isso aqui. Ó. Atualmente estou com um cliente que deseja esquecer a ex. Entretanto, na anamnese, na conversa com o cliente, no rapport, é nítido que ele deseja ela de volta. Mesmo que ela já tenha refeito a sua vida. É interessante, né? É interessante. Porque o primeiro ponto aí é se aprofundar nisso. Se você percebeu isso, esse conflito, coloca na mesa. Olha, eu percebo que você está me falando uma coisa, mas emocionalmente ou a nível de comportamento você está me dizendo outra. Ou no modo, na sua linguagem, nas entrelinhas da sua linguagem, fica claro. Por quê? Porque se o cliente deseja muito uma coisa e fala que deseja outra, ele vai se sabotar. Então precisa estar bem claro. É que nem, por exemplo, trabalhar com viciados. Se o viciado não deseja parar de usar,
ele não deseja, você vai lá e coloca ele numa clínica forçado, muitos que passam por esse processo forçado voltam. Enquanto que aqueles que realmente do fundo do coração desejam mudar, vão lá e passam numa clínica de reabilitação por vontade própria, tendem a não voltar. Alguns voltam ainda, mas a tendência é não voltar. Então, o primeiro ponto é aquilo que ele realmente quer. Mas o que acontece? Talvez ela tá ali, como você disse, está com a vida feita, já continuou, já deu continuidade, ele quer voltar com ela, mas ele vê que realmente não tem possibilidade, ou seja, é um desejo que parte dele, mas não parte da outra pessoa. Perfeito. O que você tem que fazer? Deixar isso na mesa. Trazer isso à tona, ó, tô percebendo, tá falando que não, mas tô percebendo que ainda existe esse desejo, porque aí você tem que trabalhar em cima desse desejo. Você vai olhar para esse desejo e perguntar, tá disposto a mudar esse desejo, a eliminar esse desejo de vez? E aí o que dá para você fazer? Dá para você trabalhar principalmente em cima de submodalidades, para a pessoa lembrar da ex e criar uma história diferente, ou imaginar ela de uma forma diferente, ou imaginar em preto e branco, mudar a voz da pessoa. E aí você começa o quê? Dessensibilizar, tirar a carga emocional. Quando você começa a tirar a carga emocional, começa a sobrar espaço para outro lugar. Dá para fazer também uma espécie de switch, por exemplo. Então, toda vez que a pessoa pensa na ex, vem aquela imagem da ex, você cria uma outra imagem, por exemplo, pensou na ex, vira um gatilho para começar a estudar, vira um gatilho para fazer outra coisa qualquer que vai ser mais útil. Você pode criar um switch não para mudar um comportamento em si, mas você começa a pensar em algo, você muda o pensamento para outro foco. E aí, se ele desejar realmente trabalhar isso, é possível sim, até um ponto onde dessensibiliza e toda essa emoção, impacto emocional deixa de ser importante para ele. Mas deixa isso na mesa. Percebeu algo? Coloca na mesa, conversa com o cliente, fala, ó, tô percebendo isso, faz sentido o que eu estou percebendo, é uma interpretação errada minha. E se você tem certeza, não dá para ter certeza, mas você percebe realmente você tem certeza, mas o cliente está falando que não, às vezes é melhor não dar continuidade. Ele pode sabotar o processo e depois ainda colocar responsabilidade em você. Então acontece isso, às vezes o cliente fala que quer, mas no fundo ele não quer, e aí ele vai ficar o quê? Fica se esquivando e não executa, porque a transformação, lembra, quando a gente fala de PNL, a gente é ferramenta. Ferramenta não é a gente que transforma a vida das pessoas, isso é loucura. Na verdade, isso é loucura, não sou eu que transformei a vida dos meus clientes. Foram eles, eu fui ferramenta. Mas foram eles que tiveram que pegar a ferramenta e colocar em prática na vida deles. Foram eles que saíram da sessão, depois que a gente conversou, e deu continuidade no que a gente estabeleceu. Então foram eles. Se o cliente não quer mudar, ele vem na sessão, conversa com você e não coloca em prática. Não tem avanço na próxima sessão. E aí, não é interessante continuar. Abrir o jogo, olha, talvez simplesmente precisa dar um tempo para você pensar melhor, para você decidir se você realmente está querendo fazer, porque já passou 1, 2 sessões, estou aplicando algo, estou demonstrando algo, a gente está conversando sobre algo aqui, mas depois, durante a semana, eu percebo que não está sendo executado, que não está caminhando nesse sentido, aí dá uma pausa. Perfeito? Vamos lá, pessoal, vamos responder mais uma pergunta aqui. Tá, Joquebed, Silas, para uma pessoa que quer aprender a usar a agenda e procrastina e acaba não lembrando das suas obrigações, qual ferramenta indica? Tá, Joquebed, está muito difícil com a agenda, utiliza o celular, isso daí eu aprendi aqui com a Nath. Eu adoro papel, eu gosto de coisa escrita, assim, eu gosto de escrever no papel, ter as informações. A Nath utiliza mais o celular, ela gosta de deixar as coisas mais no celular, no computador. Está muito difícil com a agenda, tenta, às vezes não precisa nem de ferramenta de PNL, pode simplesmente ali mudar, pegar uma ferramenta que está mais acessível para você. E é muito questão de organização também, por exemplo, está falando de usar uma agenda, mas como que é a sua rotina? Aqui no escritório a agenda funciona, por quê? Porque ela fica na mesa, tem sempre alguém trabalhando, conversando com os clientes, dando suporte, atendimento, que cuida da agenda, ou seja, a agenda está do lado. Não é um sistema onde, por exemplo, uma empresa que as pessoas trabalham cada dia num lugar diferente, por exemplo. Se a agenda não ficar no bolso, ou seja, dentro do celular, dificilmente vai ter acesso a essa agenda. Então, observar esse cenário, onde fica essa agenda, está acessível para você, ou às vezes utilizar outro mecanismo. Não, eu quero usar a agenda mesmo, não quero usar o celular. Programar comportamentos. Identifica o padrão de comportamento que você está tendo,
Padrão de comportamento, qual que é o comportamento? De não ir anotar na agenda ou de deixar a agenda em algum lugar. Identifica um novo padrão de comportamento. Padrão de comportamento que você deseja ter. Técnica switch. Aí você aplica o switch, imaginando você tendo um comportamento, e cria toda essa representação mental, por meio do visual, auditivo e sinestésico, dentro da tela, do comportamento de você utilizando a agenda. Mas tem que ser uma criação que se conecte com a realidade. Por exemplo, você cria toda uma projeção mental, só que a agenda fica em outro cômodo. Num cômodo que você não fica, ou numa sala que você não fica, ou num lugar que você não fica. Tem que ser algo assim, viável. Por exemplo, eu fico bastante tempo no escritório. Onde que a agenda tem que estar? Na mesa do escritório. Que você tem acesso constante. Mas aí, identifica o padrão de comportamento. Toda vez que o que acontece, que você tem que ir na agenda e você não vai, o que acontece? E qual que é o padrão de comportamento desejado então? De como você vai até a agenda e pega e coloca isso daí com bastante cor, com bastante iluminação, para que isso se torne uma sensação prazerosa para você. Perfeito? Vamos ver outra pergunta aqui, pessoal. Muito bem. O Daniel Medeiros aqui, pergunta boa. Por que a PNL não tem comprovação científica? Daniel, de acordo com Bandler, PNL não é e nunca quis ser uma ciência. PNL ela é uma metodologia. Então, é basicamente como você fala assim, existe uma ciência de alicate, chave de fendas e martelo? Não existe uma ciência. É uma metodologia, é um método. Você vai lá e você executa para você alcançar determinados resultados. Então não tem essa pesquisa científica, mas se você pesquisar, você encontra assim diversos estudos de casos, diversos depoimentos de pessoas que utilizaram a PNL para ter diversos tipos de mudanças, desde a parte de viciados, de mudanças de comportamentos, desde a parte emocional. Então é um método, vamos imaginar uma casa. Você quer, por exemplo, instalar uma fiação. Tem um método ali que você instala uma fiação. Funcionou? Você vai ligar o disjuntor e vai ligar a luz. Então é um método que você consegue verificar isso, mas ele não tem esse cunho científico. Perfeito? Pergunta válida aqui do Daniel, gente. Muito bem. Muito bem. Perfeito. A Neuza aqui perguntou se pode fazer atendimento online. Pode sim, pessoal. Pode e deve fazer atendimento online, porque esse é o momento. Então dá para fazer a sessão online sim. É interessante fazer. Muito bem. Bem, Samuel iniciou o Master, está se preparando para as primeiras sessões online. O que eu recomendo para as sessões online? Pessoal, sessão online, você tem que pensar no cenário que vai estar aparecendo aqui atrás. Então, sessão online, você faz uma sessão, talvez você faça na tua casa a sessão. Pega um lugar tranquilo da sua casa, que tenha um quadro, preferencialmente que tenha algum certificado seu. O escritório aqui está novo, mas logo vou colocar meus certificados aqui do lado também, para demonstrar esse ar de profissionalismo. O ambiente que você está demonstrando ali, que está apresentando para o cliente, tem que ser o máximo profissional possível. Então, pense nessa perspectiva. Fique preferencialmente num cômodo fechado, não tenha pessoas andando, fazendo barulho. Se tiver outras pessoas na residência, fala, eu vou estar em horário de atendimento, eu vou estar trabalhando outro cliente, evita fazer barulho, pode conversar baixo, mas evita fazer barulho, evita bater na porta, evita conversar. Então, cria algumas regras para você se isolar e poder ficar ali conectado com o cliente. Então, é importante isso. E depois observar como que está o som do ambiente, como que está o som do celular e como que está a imagem, a iluminação. Um detalhe, muitas pessoas ficam só com a luz de teto, com a luz do teto. Essa luz do teto pode deixar uma sombra muito forte na cara. É legal ter iluminação lateral. Não consigo agora, ok, tudo bem. Mas pensa nisso futuramente, em ter alguma iluminação lateral para ajudar a equilibrar, para a luz vir de frente. Outra dica é ficar de frente para uma janela também. A iluminação natural ela vem mais difundida e consegue iluminar melhor o seu rosto, porque se ficar com muita sombra pode ficar um pouco, não atrapalha, mas é uma questão ali de estética, de ajudar o cliente a ter uma visão melhor sobre você. Essas daí são algumas dicas para pensar no atendimento online. E aplicativo para você utilizar isso daí, eu utilizo o Zoom.us, onde você consegue fazer vídeo chamada. Ele é gratuito para conversa com 2 pessoas, você coloca mais pessoas na sala e vai ter um valor lá, mas para 2 pessoas assim ele é gratuito. Uso e funciona muito bem.
Eu particularmente prefiro fazer pelo notebook, do que por celular a sessão. Já fiz por celular, mas eu prefiro o notebook porque eu posso tomar notas, eu consigo anotar algumas coisas. Então eu abro um documento de texto onde eu vou anotando algumas informações do cliente enquanto eu vou conversando com ele. Essas informações aí ajudam depois para mim também. Perfeito? Então, algumas dicas aí. Muito bem. Deixa eu ver mais aqui, pessoal. Muito bem. Samuel Adonai, Silas, a impressão minha ou a hipnose tem muita relação com a PNL? Tem. Vamos lá, como que eu explico isso? A PNL é o manual do nosso cérebro. A gente pode utilizar esse cérebro, essas formas que o nosso cérebro funciona de diversas formas. A hipnose vem e faz isso do jeito dela. Então, e muitas terapias fazem isso, que trabalham com isso. Elas vão utilizar a PNL de formas diferentes, com abordagens diferentes. Então, a hipnose ela trabalha muito com submodalidades. Então, até o ritmo da voz da pessoa que está conversando é uma submodalidade ali, que vai levar à indução do cliente. Então, uma voz mais com ritmo, induzindo a pessoa a entrar num estado de relaxamento. Você pede para a pessoa imaginar, você trabalha com metáforas visuais. Imagine que uma onda de energia preenche todo o seu corpo e expande, trazendo para você todas as informações que você busca na sua vida. Você trabalha em cima disso. Utiliza muito, distancie, aumente a iluminação, transforma essa informação em algo preto, essa imagem em preto e branco. Utiliza muito das submodalidades dentro da hipnose e é legal isso. E dentro da PNL a gente utiliza aí o metamodelo de Milton Erickson. Milton Erickson é considerado aí o criador da hipnose ericksoniana e ele tem toda uma linguagem, uma forma da gente se comunicar com a estrutura profunda, estrutura superficial. Estrutura superficial é o que a gente fala, é o que a gente lembra. A estrutura profunda são as informações que a gente omite, distorce e generaliza. Eu ensino isso lá no Practitioner também. A hipnose ela fala com a estrutura profunda. Na PNL a gente utiliza esses metamodelos para trazer a estrutura profunda para a estrutura superficial. A gente vai fazer perguntas. Como exatamente isso aconteceu? Quem realmente estava? Como que exatamente você sabe que a pessoa está nervosa com você? Então a gente vai utilizar o metamodelo para trazer a estrutura profunda para a superficial. Então, de certo modo, uma contribuiu para a outra e a PNL em si pura é justamente isso, a forma como o nosso cérebro funciona. E a hipnose utiliza isso de uma forma bonita de dizer. E outras metodologias também utilizam isso. Perfeito? Então, sim, tem tudo a ver. Muito bem, Samuel aqui. E perfeito, pessoal. Pode fazer atendimento online, foi respondido. Muito bem. Pessoal, vou responder mais uma pergunta aqui, do Antônio Kleber. Eu tenho meu quadro dos sonhos, mas não consigo sonhar. As pessoas falam muito de visualização, e fica essa pressão, eu preciso imaginar, eu preciso ter esse sonho bem nítido. Mas algumas pessoas são mais auditivas, você não precisa exatamente sonhar, criar uma imagem. Você pode simplesmente contar histórias para você. Então, se de vez focar no visual, você pode trazer mais para o auditivo também. E quando a gente fala de sonhar, algumas pessoas pensam num sonho como se fosse uma obra de Leonardo da Vinci, rica em detalhes, perfeita ali, uma imitação da realidade do modo único e profundo. E a gente não precisa imaginar assim. Cada pessoa tem o seu grau de imaginação. Algumas pessoas imaginam formas apenas. Não é o rosto da pessoa, é alguns traços apenas, mas não está detalhado, não está profundo. Então, o que você faz? Se você consegue imaginar de um jeito, utiliza a sua imaginação, a forma como você já imagina, para criar isso. Não tentando se inspirar nessa questão de ser uma visualização perfeita. Porque se você trabalha a sua imaginação do jeito que ela está agora, você também vai deixando ela mais nítida, ela com mais detalhes. Então, a pergunta pode ter sido nesse sentido. Você não consegue imaginar, visualiza da forma que você já faz hoje, ou tenta trazer às vezes para o auditivo. Agora, sobre a questão de não conseguir sonhar, não conseguir imaginar um futuro para mim, isso daí é pessoal de cada um. O que eu recomendo se for essa pergunta?
se aproximar online ou presencialmente está complicado, mas se aproximar de pessoas que realizaram coisas que você acha interessante realizar, ou de pessoas que você acha que tem uma vida que você admira. Para quê? Para você começar a modelar e ter parâmetros do que você pode fazer com a sua vida. Você tem um tempo de vida aqui, você nasceu em algum momento você vai morrer, e em algum lugar aqui está você agora, nesse meio aqui, que é a vida. Então você tem aí um tempo para fazer algo com a sua vida. E você pode fazer isso daí olhando para dentro de você, se inspirando, buscando as informações que você gosta, ou se inspirando em outras pessoas também. E todos nós fazemos um pouco disso, né? A gente olha para a gente que a gente gosta, e olha para outras pessoas que a gente admira, e aprende com elas, modela elas, e vai conduzindo a nossa vida. Então, a melhor forma de você criar uma vida para você é você tendo parâmetros de vidas que existem. Porque muitas pessoas vivem dentro da caverna, por assim dizer. Elas têm ali que a vida, vou dar um exemplo aqui bem simples. A vida é você nascer, procriar e morrer. Muitas pessoas pensam isso. A vida pode ser isso, é bonito isso, mas também pode ser mais. É para nascer, procriar, crescer profissionalmente, ajudar outras pessoas, transformar vidas, realizar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos, dá para fazer muita coisa na vida. Então, só que se você não tem esse parâmetro, se você não consegue ver isso em outras pessoas, também fica difícil de você imaginar. Então, quando a gente vê que outras pessoas conseguiram, fica mais fácil. Hoje eu estou aqui porque eu comecei do zero, sem nada, e a Nath, mas eu vi muitas pessoas que tinham vidas incríveis. E eu comecei o quê? A me inspirar nelas. E aí eu comecei a criar uma vida para mim, dentro do que eu achei interessante para mim. E estou nessa jornada ainda, claro. Mas o caminho é esse, buscar inspiração em outras pessoas que você admira, que você acha que tem uma vida interessante. Porque, como falam os pressupostos da PNL, se uma pessoa conseguiu fazer algo, a gente consegue entender a estrutura que está por detrás disso e modelar. Tudo é realizável, desde que você entenda a estrutura que existe por trás e aplique essa estrutura na sua vida. E pessoal, essa daqui foi a nossa live de hoje. Mais uma vez, se inscreve no canal quem não se inscreveu. E eu queria agradecer cada um que esteve aqui, agradecer as perguntas. Foram perguntas interessantes que com certeza agregou na vida de muitas pessoas. E obrigado. Quinta-feira que vem tem outra live e também tem lá o meu Instagram, onde está sempre fazendo caixinha de perguntas, onde a gente pode bater um papo também. E no YouTube, vai sair logo outro vídeo aí no YouTube, a gente vai falar sobre gestão de tempo. Então, fizeram uma pergunta aí sobre a agenda, vou falar de gestão de tempo lá, um vídeo incrível, vai sair terça-feira que vem. Eu te vejo lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho para você não perder a notificação desses vídeos, desses novos conteúdos que a gente posta, e a gente se vê logo. Grande abraço, gratidão, obrigado.